Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Espaço Arte Tarô. Sou Bob Monteiro, tarólogo, cartomante e instrutor de tarô. E o meu compromisso aqui com vocês é ensinar a vocês a jogar tarô do zero, a entender como funciona a estrutura do tarô, como funciona a interpretação das cartas e ajudar vocês a conquistar autonomia e liberdade financeira através do tarô. É fácil? Eu vou dizer para vocês que não, mas é possível e é viável e vocês realmente podem transformar a vida de vocês através do tarô. Eu transformei a minha e garanto a vocês que vocês vão poder ter qualidade de vida, um ganho extra, administrando a vida de vocês como prioridade, tudo através do universo do tarô. E começando o nosso curso de tarô, hoje nós vamos falar da história e da origem do tarô. Eu poderia começar aqui mostrando para vocês como escolher o deck, o que vem dentro das cartas, como interpretar as figuras, e vocês vão entender isso com o tempo. Mas para que vocês não sejam analfabeto planetário dentro do universo do tarô, eu trouxe aqui algumas referências mínimas para que vocês saibam da origem da história do tarô. Para que quando alguém perguntar ou vier com aqueles questionamentos, mas tarô é coisa do diabo, tarô surgiu da onde? Vocês saibam o que dizer para essas pessoas. Então vale lembrar que desde os primórdios dos tempos, o ser humano sempre buscou entender a prática esotérica. Ele sempre tentou inserir no seu dia a dia, interpretando as nuvens, fumaças, a gente até brinca, né, que os índios faziam a sua comunicação através de fumaças, os ventos, estudando os ventos. Sempre houve essa busca esotérica para o entendimento da existência humana. Então isso já desde lá do começo da humanidade, haja vista vários livros e filmes que acredito que vocês tenham visto. O tarô, ele exatamente não tem assim uma data específica, nasceu lá em 1400. Não, existem algumas linhas de pesquisas, de entendimentos, que algumas pessoas acreditam, outras pessoas seguem, outras pessoas contestam, mas que elas estão ali. São várias teorias do seu surgimento. A primeira, que ele pode ter surgido no século X na China, porque lá na China havia um jogo, mas ele era muito parecido com o dominó. Então, eu particularmente não sigo muito essa teoria. Existe uma outra teoria da Índia, que existia um jogo de cartas chamado Chaturanga, que também lembrava um pouco o nosso jogo de tarô. É uma linha que muitos seguem. Existem outros que acreditam que lá na Arábia havia as cartas de Sarracenas. Esse jogo ele é um pouco mais parecido com o tarô, mas nessas cartas não havia a rainha. Então, eu particularmente não participo muito dessa teoria. Existem os Cavaleiros Templários, mas os Cavaleiros Templários eu acho uma teoria muito perdida, porque eles eram os palatinos da justiça, defendiam, né, como os dias de hoje, eles defendiam a moral e o bom costume. Então eles não iriam trazer para si o jogo de cartas, mas se acredita que, como eles ficavam muito tempo em viagens, tentando implantar a moral e os bons costumes dito pela igreja, nesse período ou outro, eles ficavam jogando cartas para matar o tempo. Eu acho uma teoria muito furada. E temos também os ciganos de Industão, porque os ciganos de Industão, eles dominavam toda a Europa com o seu comércio. Então, acredita-se que possa ter vindo deles. Confesso a vocês que existe uma teoria, que eu não me lembro o nome, mas que era o seguinte: havia um grupo de estudiosos que num período qualquer lá, eles entenderam que algo ia acontecer de muito sério. Então eles precisavam passar o conhecimento deles para que se perpetuasse na Terra, para que não se acabasse, já que algo ia acontecer, sei lá, um terremoto, um dilúvio, não sei. O que aconteceu? Eles se reuniram para tentar achar uma forma de passar o conhecimento. Então tinha lá os mestres, os discípulos, eles pensaram em escrever nos templos, nas paredes dos templos, todo o conhecimento deles. Mas alguém disse, mas pode haver um terremoto e as paredes não suportar. Então vamos colocar em metais, em placas de metais. Daí alguém disse, olha,
Se for um metal nobre, pode ser que seja visto como uma joia e não como um conteúdo ali dentro. Se for no metal não tão nobre, ele pode se perder com a ferrugem no tempo. Acharem que não era boa ideia. Então vamos passar por homem. Vamos escolher um homem que a gente possa protegê-lo e que ele detenha todo o conhecimento. Daí alguém falou, mas o homem também é corrompível, né? O homem é uma pessoa que amanhã você não pode dizer se ele participa da mesma ideia ou não. E quando um dos estudantes lá, dos discípulos ouviu isso, falou, mas já que o homem é corrompível, vamos usar essa tendência do homem ser corrupto e colocar o nosso conhecimento num jogo. Criaremos lâminas de cartas com os nossos conhecimentos codificados através de códigos e símbolos, porque o homem vai jogar, vai perpetuar, vai levar isso para todo sempre, amém, e jamais vai entender exatamente o que eles estão fazendo. Então foi ali que eles começaram a passar todo o conhecimento para o tarô. Eu gosto muito dessa ideia, porque no decorrer do curso vocês vão entender que o tarô, gente, nada mais é do que a nossa evolução. Quando eu falo evolução, as pessoas pensam, aquela pessoa evoluída. Não, é o nosso dia a dia. Do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós agimos, do que nós fazemos, do que nós conquistamos. Vocês vão entender que cada carta ali nos representa de uma forma tão fiel. Fala, puta que pariu, isso aí eu estou vivendo, eu estou fazendo, eu já passei por isso. Então é uma coisa muito presente no nosso dia a dia. E eu digo que o tarô, ele não tem que mostrar o futuro. Muito pelo contrário, o tarô fala assim, acorda, você está pisando na jaca. Muda o passo, senão você vai se atolar, não vai sair daí. E é muito claro isso. Então eu acredito muito nessa teoria. E sobre os tarôs, os jogos, os decks de tarô, né, como eles surgiram, nós temos algumas datas que existem esses tarôs e eles estão lá no museu presente, vocês podem um dia visitar, procurar no Google aí, que vocês vão entender e vão ver o quanto eles realmente existem. Nós temos aqui, gente, um dos tarôs mais antigos conhecido é o de Visconde Sforza, que é um tarô que naquela época era feito para nobres, então um artista fazia aquelas lâminas para uma família muito rica, né, que podia pagar, e esse tarô foi feito para o Duque de Milão, que foi um tarô chiquérrimo, maravilhoso, e ele é datado, gente, de mais ou menos 1440, que é a data da existência dessa família, desse Visconde e desse artista que fez o tarô, né, dos registros, e esse tarô ainda existe, está lá no museu. Depois nós temos também um tarô que foi feito por Mantrega, de 1470. O que mais nós temos aqui? Nós temos um outro tarô, que é o Solabusca, que ele foi pintado por uma família de artistas, pelo artista Nicolau Maestro, de 1491. Então esses, gente, são os tarôs mais famosos. Existem outros, vocês vão entender. Com o tempo vocês vão adquirir livros, vocês vão pesquisarem, e vocês vão entendendo que existem outros tipos de tarô. Eu fiz questão de trazer os principais, né? Os que mais se falam. E depois disso surgiu o tarô de Marsella. O tarô de Marsella, ele se popularizou quando os franceses invadiram o norte da Itália e difundiram o tarô. Eles gostaram do que viram e levou para toda a Europa. E isso fez com que o tarô se perpetuasse até hoje. O tarô de Marsella, até ali meados de 1910, né, 1900, por ali, ele era o único que era o principal, só havia aquele. Mas existia um grupo de estudiosos da cabala, da astrologia, da numerologia, do tarô, do ocultismo, que estudava na escola Aurora Dourada. E lá tinha Pamela Goldsmith, Crowley, Edward Waite e uma galera que estudava e adorava os astros. Eu digo que era a bossa nova esotérica daquela época, né? Do movimento. Então o que aconteceu? O Edward Waite,
ele estudava o tarô de Marselha. Mas ele estudava cabala, ele estudava numerologia, ele é uma pessoa muito católica. Ele chegou e falou para Pamela: Pamela, você que estuda comigo e é uma ilustradora, eu quero desenvolver um tarô do qual os arcanos maiores e os arcanos menores sejam todos representados por figuras, símbolos e códigos. E a Pamela foi e fez. Então o que acontece? Surgiu o tarô de Edward Waite, lá em 1910. E esse tarô, que é exatamente esse que está aqui, ele é o mais difundido, ele é o mais conhecido de todo o planeta. Depois do tarô de Marselha, o tarô mais usado no mundo, no universo, é esse aqui. Então nós temos figura nos arcanos maiores, que mais pra frente vocês vão entender, e também nos arcanos menores. Ambos têm figuras, ambos têm símbolos e códigos e tudo mais. E esse tarô, gente, ficou como o tarô mais usado no planeta. Claro que o Crowley, que era amigo deles, que também estudava, e desenvolveu um tarô de Totem. Só que Crowley, esse tarô levou mais ou menos uns 5 anos. Foi lá de 1938 até 1943, quando ele lançou o tarô. Particularmente, esse é um tarô, eu não tenho para mostrar aqui para vocês, mas é um tarô que ele tem uma pegada mais mitológica, né, que fala mais da psique, fala mais desse universo mitológico. Particularmente, eu não sigo, eu não me identifico muito com esse tarô. Eu gosto do tarô de Waite, é o que eu estudo, é o que eu dou aula, é o que eu faço meus atendimentos, é o que eu uso, é o que eu gravo meus vídeos nas redes sociais. Então esse é o tarô que eu uso, e mais pra frente é o tarô que eu vou sugerir a vocês, para que fique mais fácil para vocês acompanharem o curso. Essa é uma pequena introdução. Vale lembrar que existe muito mais conteúdo e outras teorias do surgimento do tarô. Mas isso vai de vocês adquirirem com o tempo, nas pesquisas, na aquisição de livros, e para que vocês vão enriquecendo durante o tempo o referencial teórico de vocês. Mas eu não podia deixar de trazer pelo menos essa introdução, ok? Beijo do Bob.